vocês? Então, hoje eu vou falar sobre a minha gravidez. Não toda, né? Porque não dá, só foram 9 meses. Mas eu vou falar um pouquinho como eu descobri. Na verdade, eu tava tomando remédio e tomava certinho, tá? E acabou de eu ficar grávida, não sei por que motivos. Acho que foi só mesmo a vontade de Deus. E eu não acreditei. Minha mãe que falou assim pra mim: Raquel, faz o teste de farmácia. Eu falei assim: eu não estou grávida. Você tá louca. Você quer muito neto, é por isso. E eu tava passando muito mal. Passando muito mal. E minha mãe pegou e falou assim: Raquel, faz os testes de farmácia. Não custa nada, você não tá grávida? Então faz o teste de farmácia, querida. Fui lá, falei assim: vai, bonita. Vou fazer. Vai rachar a tua cara. Fomos lá, compramos o teste. Vim pra casa. Fiz o teste, deu positivo. Quem rachou a cara? Eu. E foi assim. De a princípio eu fiquei bem feliz, gostei demais. E algumas reações que me fizeram me sentir muito mal. Teve pessoas que pararam de falar comigo. Foi, assim, muito difícil pra mim. Realmente isso me fez muito mal. Eu acho que isso fez mal durante a gravidez inteira. Fiquei muito chateada com algumas atitudes. Eu passei muito mal na minha gravidez e eu vi que era mentira minha, que eu tava fingindo, que eu fiquei muito enjoada e então eu não conseguia lavar louça, fazer comida, e passava muito mal. E uma vez eu ouvi que era desculpa minha pra não fazer as minhas atividades de casa, que era uma desculpa minha, porque eu tava usando isso como desculpa para ser preguiçosa, que eu não tava querendo fazer mesmo, e aproveitei. E isso me deixou muito irritada. E não foi uma nem duas vezes que eu ouvi isso. E teve pessoas que não estavam pararam de falar comigo, me chamaram de mentirosa, dizendo que era mentira, que eu não tava tomando remédio nada, que eu engravidei porque eu quis, que eu tava mentindo. E isso me fez muito mal, né? Durante a gravidez eu tive pensamentos muito ruins. Infelizmente, depois de um tempo eu comecei a rejeitar a gravidez, porque meu pensamento era que minha vida tinha acabado e que eu nunca mais ia fazer nada na minha vida, porque, né, eu tava na faculdade e coincidiu da época de eu ter que trancar, e eu achei que meus pensamentos é que eu nunca mais ia voltar, que eu não ia mais poder trabalhar. Enfim, pensamentos horríveis e que infelizmente passam pela cabeça de muitas pessoas que ficam grávidas, principalmente se a gravidez não é esperada, e se são novas como eu. Tudo bem, eu tenho 21 anos, não sou tão nova, eu sou casada, eu tenho minha casa própria. E existem pessoas, meninas, né, que engravidam muito mais cedo do que isso, com menos estrutura do que isso. E eu imagino que seja um pavor, né? Eu acho que a pessoa deve ficar muito apavorada. Mas essa é a minha experiência, não estava nos meus planos. O julgamento de muita gente, ouvir muita coisa, palavras muito cruéis, e tudo isso me fez me sentir muito mal. Eu lembro, né, hoje, né, depois de passar por isso, eu lembro de pensamentos muito ruins, de me sentir muito mal, não em relação a passar mal, vomitar e tal, mas muito mal comigo mesma, entendeu? Chorava muito, fiquei muito chateada. Eu perdi vontade de fazer tudo, eu não tava querendo ir à igreja, eu não tava querendo fazer nada. Fiquei muito... foi assim, uma época muito difícil. Acho que as reações das pessoas me fizeram me sentir muito mal. De pessoas que são importantes pra mim, pessoas próximas. Os meus pais me apoiaram muito e meus pais e meu marido ficou muito feliz. E eu acho que isso foi o que me ajudou a superar isso. Mas pro fim da gravidez, quando eu resolvi me abrir com meu marido, consegui me abrir com meu marido, contar, conversar, me falar como eu estava me sentindo, e conversei com minha pastora, foi quando as coisas foram melhorando. E eu percebi que meu marido estava muito feliz e que isso não era um problema nas nossas vidas, e sim era uma bênção. Então, assim, eu tive muito medo, porque eu não queria ter filho na rede pública, eu não queria ter filho normal, entendeu? E eu tinha muito medo. A gente ouve muitas histórias, toda maternidade que você procura, pessoas vinham falar besteira, falar mal, e eu comecei a ficar com medo do momento do parto, porque muita gente me falava besteira pra mim, falava coisas ruins, falando tipo assim,
E aí a gente precisa pensar o seguinte: a experiência de fulana de tal, que é vizinha de ciclana, que é sua prima de quarto grau, é a experiência de fulana, que não quer dizer que vai acontecer com você. E tudo isso as pessoas vão jogando no seu ouvido. Hospital de tal aconteceu isso, fulana morreu naquele hospital. E aí você vai vendo notícia, 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 vai ouvindo coisas e aquilo vai te enchendo, você fica desesperado. Tipo, eu não quero parir em lugar nenhum. Não quero mais parir. Vai ficar aqui dentro, vou guardar pra mim. Porque as pessoas falam tanto na tua cabeça. E isso eu fiquei com medo, eu fiquei tipo... Eu entrei em pânico, eu entrei em pino. Porque eram gente me chamando de mentirosa, eram pessoas falando mal de todo quanto é lugar que eu via pra ter filho. Pessoas que falavam muito mal da hora do parto. E aí começa a vir aquelas dicas, aquelas coisas, talvez, na melhor das intenções, mas que minam o seu cérebro, que você fica tipo... Uau! É muita gente falando. Tipo assim, a partir do momento que você é engravida e que você tem filho, as pessoas acham que elas têm direito a dar palpite sobre você, sobre sua vida, sobre como você vai criar, como você vai ter. E se a gente não se blindar contra isso, se a gente não manter foco na cabeça, a gente dá um troço. Foi o que aconteceu comigo. Eu entrei em desespero. Eu fiquei com muito medo. Mas aí depois as coisas foram passando, conversei com meu pai, com meu marido, com minha pastora, e eles foram me ajudando. E eu fui vendo que não era isso, não era coisa. E acima de tudo, Deus estava no controle da minha vida. E se Ele tinha planejado isso pra mim, se Ele permitiu que isso acontecesse, Ele não deixaria que as coisas acontecessem de mal comigo, né? Que Ele sempre cuidou de mim, porque que Ele não vai cuidar agora naquele momento? E então o Theo nasceu, que foi uma história muito engraçada, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu entrei em trabalho de parto, começou as contrações 5 horas da tarde, 11 e pouca da noite eu ainda tava em trabalho de parto, muito longe de ter o bebê, tava lá na praia de São Francisco comendo cachorro quente. Depois eu faço um vídeo contando sobre o nascimento do Theo, que foi uma história bem engraçada. Bem engraçada entre aspas, né? Porque tava doendo, mas tudo bem. E chegou a hora do nascimento, correu tudo bem. Eu tive o bebê, né? Eu tive o Theo com a médica que eu fiz o pré-natal, tive na maternidade de São Francisco e foi cesárea. E aconteceu tudo tranquilo, a recuperação foi muito tranquila. Né, eu tive o Theo na madrugada de sexta para sábado, tive alta no domingo à noite, fim da tarde. O Theozinho saudável, tudo aconteceu do jeito que deveria acontecer. E depois a gente veio pra casa aí pra se adaptar, acordar de madrugada, a dar mamar, né? E assim, eu pensei que fosse muito pior, porque falaram pra mim que eu nunca mais ia dormir na minha vida, que era, sei lá, um inferno, quando na verdade não é. Acordar de madrugada realmente não é legal, mas também não é tão desesperador quanto pensam. Não fiquei tão cansada. Amamentar sempre é uma coisa que eu gosto de fazer e não me estressa, entendeu? Tem horas que a gente fica irritada, tem horas que a gente fica estressada. É claro que a gente fica cansada, sim. Talvez a minha experiência não fosse tão boa se meu marido não me ajudasse tanto, mas meu marido me ajuda demais. A gente aumentou a cumplicidade do casal. E assim, se você se encontra nessa mesma situação, você tá grávida, não foi esperado, ou você foi esperado e agora você tá em pino, enfim, qual foi a situação? Eu sei que todo mundo fala isso, mas o seu filho vai ser a melhor coisa da tua vida, não tenha dúvidas disso. Bom, enfim, depois eu gravo mais sobre esse assunto, sobre assuntos mais específicos da gravidez. E assim, se vocês gostaram do vídeo, você dá um like, você se inscreve no canal. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.